tarde a todos. Muito obrigado à organização do evento e à Alteribs por essa alegria de me trazer para conversar um pouco com vocês sobre Ferenczi. Eu queria primeiro me localizar dentro da minha história, para que vocês tenham um certo entendimento de uma pequena provocação que farei ao final, né? Eu sou psiquiatra, eu não sou psicanalista, embora tenha uma formação psicanalítica universitária. Eu sempre me interessei pela psicanálise. Na verdade, eu pequei um pouco por um certo ecletismo durante uma certa época em que eu me interessava pelas neurociências. Então, trabalhei muito com neurociências e, em paralelo com a psicanálise, sempre numa situação de tensão e de diálogo permanente, né? Em alguns momentos, o diapasão pendia mais para um lado, depois para o outro, mas de certa forma com uma certa desilusão com o que prometiam as neurociências e não me deram. Eu passei a me interessar cada vez mais pela psicanálise, pelo seu aspecto heurístico e de confrontação, de tensão e de diálogo com a psiquiatria, né? Então, dentro desse percurso, eu sempre me interessei bastante pela obra de Lacan. Eu estudei Lacan, estudo Lacan, me considero, de certa forma, um lacaniano atípico, já que não sou analista e nem faz parte do meu desejo atual. Mas isso me deu o fato também de não pertencer a nenhum grupo, me deu uma certa liberdade para transitar entre os diversos autores. E foi algo que eu considero interessante. No que diz respeito a Ferenczi, eu, até bem pouco tempo, eu partilhava aquele preconceito que me parece foi criado por Ernest Jones, né? Você sabe que Jones, o biógrafo de Freud, ele tinha algumas dificuldades ao longo da sua vida, embora tenha sido analisado por Ferenczi. Ele tem uma certa relação de amor e ódio durante um tempo e de praticamente ódio explícito ao final da vida de Ferenczi. E Ferenczi é sempre colocado dentro da biografia de Jones como uma espécie de uma eterna criança mimada da psicanálise. E isso foi reproduzido por outros também, por Hellenberg, por Elisabeth Roudinesco, de uma certa maneira. E os biógrafos de Freud, de uma maneira, foram muito cruéis com Ferenczi. E eu retomei esse meu interesse por Ferenczi, melhor dizendo, eu superei esse meu preconceito com Ferenczi, muito inclusive pelo estímulo de Alteribs, que me recomendou a leitura e, de certa forma, fui capturado pela grandeza do trabalho de Ferenczi e houve uma desmontagem, né, do meu preconceito em relação a isso. Mas isso me coloca também numa posição de liberdade, e eu tomo essa liberdade para ser um pouco também provocador, né? Ou seja, eu falava com Alteribs a semana passada ao telefone e perguntei como vai ser a nossa participação, eu devo falar sobre o nosso capítulo, e ele me disse assim: não, você tem a liberdade, pode falar de Ferenczi com Lacan ou como queira. Bom, eu vou então falar um pouco sobre essa aproximação com Lacan, sobre Ferenczi e um certo paralelo com Lacan, mas o objetivo não é tanto de traçar esse paralelo com Lacan, mas para falar um pouco sobre aquilo que me chamou a atenção sobre linguagem em Ferenczi, né? E sobre o que é chamado de linguagem, porque tanto Ferenczi quanto Lacan, de certa forma, explicitaram algo da linguagem que não foi explicitado por Freud, já que Freud navegava de tal maneira na linguagem, toda a psicanálise é permeada pela linguagem, mas ele não tomou a linguagem como um objeto em si, né, de tratamento, enquanto que Lacan, como nós sabemos, o fez e, de certa maneira, eu descobri isso em Ferenczi. A aproximação de Ferenczi com Lacan se deu para mim, primeiro porque ambos foram dois subversivos dentro do movimento psicanalítico, né? Tanto Ferenczi quanto Lacan, eles subverteram os estándares da IPA, da IPA, às suas maneiras, né? Lacan inicialmente, Lacan, na verdade, subverteu de fio a pavio, como se diz, mas começou contestando a questão do tempo, né, das sessões de análise, com a análise de tempo variável. E
Ferenczi com a técnica ativa inicialmente e com todo o desenvolvimento também do seu trabalho. Então, ambos partilharam dessa característica de serem entes subversivos dentro da psicanálise e criando algo de novo, né? Não apenas se apegando à tradição e às homenagens repetidas a Freud. Muito bem. Eles também, ambos às suas maneiras, eles também destituíram a função imaginária do terapeuta, né? De um eu imaginário que nós deveríamos nos identificar ao fim de uma análise. Então, Ferenczi com a denúncia da hipocrisia profissional, de certa maneira, e Lacan colocando o analista na posição do sujeito suposto saber, de um semblante, levando então à queda desse eu imaginário com o qual nós deveríamos nos identificar. Então, essa foi uma primeira, digamos assim, semelhança e que, de certa forma, de imediato conquistou a minha simpatia por Ferenczi, né? Muito bem, mas, ao mesmo tempo, as leituras que eu comecei a fazer de Ferenczi me trouxeram alguns problemas que eu já via em Freud e que, de certa forma, foram reativadas ou reatualizadas a partir da leitura de Ferenczi. Uma delas é que, bom, eu dizia que tanto Ferenczi quanto Lacan se interessaram pela linguagem, pela língua, mas de formas bastante distintas. Lacan muito claramente influenciado pela linguística estrutural, né, Ferdinand de Saussure, pelo trabalho de Claude Lévi-Strauss, e Ferenczi com uma utilização do conceito de língua e de linguagem que me era, de certa maneira, estranho, e que me causou uma certa dificuldade, eu diria que não me levariam não a um confronto com as ideias colocadas por Ferenczi, mas que um certo desconforto e uma busca de entendimento que talvez essa minha provocação com pessoas que são estudiosas de Ferenczi possam me dar alguma luz ao final desse nosso encontro, né? Por exemplo, a linguagem de ternura seria de fato uma confusão de línguas, né? Haveria de fato uma confusão de línguas entre o adulto e a criança? Haveria essa distinção sob forma de linguagem? A confusão estaria na linguagem? Ou haveria, ao meu ver, uma confusão sobre a confusão de línguas, né? Ou seja, definição dos termos. Eu já me explico para vocês. Bom, Wittgenstein foi muito citado aqui hoje. Vocês sabem que ele foi um crítico e um amante da psicanálise ao mesmo tempo, né? Ele tinha uma relação de ambivalência muito grande com a psicanálise. Ele chegou a dizer que Freud seria um dos únicos autores dignos de serem lidos em um certo momento. Mas tudo que nós temos sobre Wittgenstein não escreveu diretamente sobre a psicanálise, mas de relatos sobre a relação dele com a psicanálise de uma crítica contundente. E uma das críticas foi revelada revelada por um dos seus discípulos, né, com quem ele caminhava pelas ruas de Cambridge, que fez a transcrição dessas conversas, foi o John His. Ele dizia que algo absurdo na interpretação dos sonhos de Freud e absurdo na psicanálise seria a ideia de que haveria uma linguagem do inconsciente, né, com o conteúdo latente, que seria então transcrito sob uma forma de uma tradução para um conteúdo manifesto. Porque não haveria linguagem de forma alguma nesse tipo de transcrição, segundo ele, né? Por quê? Porque a linguagem ela pressupõe uma gramática, uma sintaxe, e sobretudo porque ele dava um exemplo bastante prático. Você pode falar em linguagem quando você traduz do inglês para o alemão, e o que você traduziu do inglês para o alemão, você pode fazer o percurso inverso, voltar e traduzir do alemão para o inglês. Na psicanálise e nas interpretações psicanalíticas para Wittgenstein, não haveria a possibilidade dessa transcrição de duas vias, né? Então, por isso mesmo, eu diria que não é exatamente uma linguagem. Você pode usar a linguagem no sentido metafórico, mas que não haveria linguagem nesse caso. Para Ferdinand de Saussure, seria mais ou menos a mesma coisa, ou seja, vocês se lembram que
para ele existiria então um eixo, aquele eixo paradigmático em que haveria todo o conteúdo de possibilidades, tudo aquilo que ele chamava de tesouro dos significantes, né? E que iriam então serem utilizados dentro daquelas possibilidades para uma comunicação, para uma cadeia significante. Então, nem para Wittgenstein, nem para Ferdinand de Saussure, nós poderíamos falar em uma linguagem, no sentido da transcrição de um inconsciente para a consciência ou coisas que o valham. Mas, bom, faltariam então, faltariam recursos tanto semânticos quanto recursos sintáxicos para se falar de linguagem. Bom, o que seria então, que problema de linguagem nós teríamos então e que me chamou a atenção e que eu queria debater com vocês um pouco e trazer esse meu mal-estar, né? Não seria a linguagem, na verdade, o trauma. Bom, o trauma seria necessariamente pré-linguístico, né? Quando nós somos submetidos a algo traumático, seja na infância ou a posteriori, o trauma traz em si algo que transborda, que não é simbolizado e que, de certa forma, para algum tipo de resolução, ele precisa entrar dentro de uma cadeia de significados, onde nós buscamos um certo sentido para o trauma, né? Então, existiria aquele trauma primitivo, que seria anterior ao domínio da linguagem, né? Com uma não inscrição simbólica, que só se daria a posteriori, no qual restaria apenas a repetição e a pulsão de morte, né? A repetição da pulsão de morte. E o trauma tardio, os traumas que nós encontramos no adulto, por exemplo, que seria um transbordamento afetivo além daquela nossa capacidade de simbolização e que nos levaria então a uma regressão, a um funcionamento pré-linguístico. Na verdade, no trauma, o que nós estamos encontrando, ao meu ver, não é uma linguagem, né? Nós estamos encontrando a falência da linguagem e uma regressão a algo que é pré-linguístico. Eu me pergunto então, eu passei a me perguntar então se não haveria uma certa confusão de conceitos e que o que foi descoberto por Ferenczi não foi uma confusão de línguas, mas uma confusão de afetos, um descompasso entre formas de lidar com afeto, de experienciar, ou de experimentar o afeto na criança com a linguagem, a suposta linguagem da ternura, mas com o afeto da ternura, e nos adultos com uma conotação erótica. Então, o que haveria no trauma não seria exatamente uma confusão de línguas, mas uma confusão de afetos que demandaria uma língua, que demandaria uma linguagem para a resolução desse trauma, né? Então, a confusão se daria justamente por afetos que não foram capturados pela linguagem, que não foram ainda envelopados, colocados em significantes, que lhe atribuiriam um sentido pacificador. Então, não haveria uma suposição que eu faria, né? É que não haveria uma confusão de linguagens, mas uma confusão de afetos, de um transbordamento afetivo que não encontrou respaldo, não encontrou uma localização dentro de uma cadeia de significantes que lhes daria sentido. Talvez essa confusão de línguas, então, seria na criança a incapacidade ainda, né, de ter o domínio da linguagem, e no adulto, então, um momento de falência da linguagem, a irrupção de afetos invasivos, de pulsões carregados pela pulsão de morte, ultrapassaria a capacidade, então, de simbolização, e nós encontraríamos aí, então, no adulto, esse trauma posterior. Aí eu me pergunto se o trabalho analítico, se ele não seria, ao mesmo tempo, né, o de fornecer uma linguagem aos afetos. Nós buscamos uma linguagem para esses afetos que são desorganizados, que são caóticos, que são transbordantes, né? E também para revelar a brutalidade do afeto restante, aquilo que resta, porque dificilmente nós conseguimos simbolizar todo o afeto expresso no trauma, né? Então, ao mesmo tempo que a análise
nos daria os conteúdos simbólicos para dar conta do trauma, para dar sentido ao trauma, ela também nos revelaria os limites a essa possibilidade, né? Aquilo que em Lacan seria a emergência do real, né? Então, são reflexões que me instigaram. Na verdade, como eu sou um neófito no estudo de Ferenczi, talvez isso revele justamente uma leitura ainda apressada, mas foi algo que me chamou bastante a atenção. Então, qual seria o papel da ternura nesses casos, né? Isso não destitui a importância da linguagem da ternura ou de uma execução da ternura, como linguagem ou como não, para a superação do trauma, né? Ao meu ver, a ternura, dentro da leitura que fiz, a ternura ela teria a função de domesticar o afeto para que, posteriormente, ele caiba no simbólico, né? Ele que era transbordante, que era invasivo, na medida em que o discurso da ternura ou a abordagem da ternura o pacifica a partir de uma certa regressão, nós poderíamos de novo buscar uma certa temporalidade simbólica, né? Uma certa entrada progressiva no mundo simbólico, em que aquele afeto seria domesticado, seria primeiro domesticado pela ternura e posteriormente buscaria-se um sentido dentro do universo simbólico. Seria como uma confirmação simbólica daquilo que foi o desmentido, né? A ternura, então, estaria nesse limite, numa espécie de um limbo entre o afeto e qualquer possibilidade de simbolização. Ela seria, na verdade, uma condição sine qua non para se sair do trauma e se entrar na simbolização. Ela permitiria, então, uma temporização, uma temporalização e uma significação, né? Para não dizer uma ressignificação, já que no caso do trauma primitivo não haveria algo a ser ressignificado, seria uma significação primeira. É interessante voltarmos na relação de Ferenczi com Lacan nesse sentido, porque com essa linguagem da ternura, Ferenczi ele volta, ele faz uma regressão, né? Então ele iria buscar essa ressignificação, de certa forma, com esse retorno arcaico, enquanto Lacan buscaria isso com a surpresa, com o ato analítico, com a reatualização do trauma. São duas formas, mas que buscariam ambos, né? Sair daquela repetição, da repetição do automaton, como diria Lacan, e buscar a surpresa e a criação a partir do tiquê. Eu acho que a impressão que me fica é que, de certa forma, Freud teve em Lacan aquele que tinha um arcabouço teórico, um cabedal teórico que veio a posteriori para fazer essa sua releitura, aquilo que Lacan denominou de retorno a Freud, né? A partir da linguística estrutural, a partir de Claude Lévi-Strauss, Jacobson. E me parece que talvez nós estejamos agora num momento de volta de grande interesse por Ferenczi, que seria interessante um retorno a Ferenczi, talvez com um novo arsenal, com uma releitura de Ferenczi, a partir de tudo que aconteceu desde 1932, 33, que ele morreu? 33, não foi? Desde 1933. Se Ferenczi não merece um retorno a partir de referenciais diversos. Eu não estou propondo que seja necessariamente a linguística estrutural ou uma clínica do real em Lacan, mas pode ser Ludwig Wittgenstein ou algum outro arsenal teórico para fazer essa releitura, mas me parece que chegou um momento, essa foi a impressão que eu tive, eu repito, talvez uma impressão de neófito, de um recém-chegado no universo ferenciano, mas que Ferenczi merece agora um retorno à sua obra, como Lacan propôs o retorno à obra de Freud. São apenas algumas pequenas reflexões para instigar um pouco o debate, e eu espero não ser muito impertinente em ter feito essa... Obrigado. Nós agradecemos
Tenho na verdade, mais talvez, né, como o Eduardo, né, como ele fez uma provocação para a gente aqui falando do Lacan conferência, e eu fiquei pensando muito, porque são dois autores, né, que eu estudo faz muito tempo. E eu fiquei pensando em te fazer uma provocação ao avesso, né? Pensar o seguinte, né, se a gente vem acompanhando os debates que tem acerca, né, da obra do Lacan, há algum tempo vem se falando, né, de duas clínicas, do primeiro Lacan, né, do último Lacan, e pensando por aí, né, o Lacan, né, a partir do seminário 20, né, ele vai pensar o corpo, digamos assim, vai entrar em cena, né, na teoria do Lacan, e no seminário 23, o Lacan vai propor um quarto elo, né, que vai, de uma certa forma, fazer, né, com que o real, simbólico e imaginário, né, continuem amarrados, quando ele vai comentar e ler a obra do James Joyce, né. E eu fiquei pensando, a provocação, né, invertida seria o seguinte, né, será, né, que esse afeto, né, se a gente for pensar assim, corpo, né, na sua dimensão afetiva, será que também não pode ter aí um namoro, né, não uma influência direta, mas uma abertura, né, justamente, né, para alguma coisa, né, que talvez o Ferenc inaugure uma tradição que os psicanalistas ingleses, né, se a gente for pensar, os psicanalistas da relação de objeto deram prosseguimento em pensar justamente essa dimensão, que talvez ele estava chamando de pré-linguagem, né, se a gente pode chamar também de pré-edípica, mas de uma certa sensibilidade clínica, né, porque se a gente for acompanhar as discussões do meio lacaniano, né, se fala na clínica da anodulação, né, de pensar em processo, né, em pensar no funcionamento do sujeito muito mais do que o porquê das coisas, mas de funcionar, né, de que aquele sujeito ali funciona, né, e o quarto elo talvez seja justamente, né, simboliza um pouco essa ideia. Então, é uma clínica que vai, assim, se a gente for pensar, é um paradigma um pouco diferente, né? E, né, eu acho que tudo que foi trazido aqui, né, o Ferenc talvez seja um psicanalista, como disse o Daniel no começo, que fez uma virada, né, que inaugurou um campo, né, de se trabalhar dando, digamos assim, mais atenção ao funcionamento, né, ao processo, né, aos afetos estarem em cena, né, ao corpo estar em cena, entrar em cena. Então, é só uma provocação assim, um pouquinho invertida para escutar o que você pensa sobre isso. Eu também é para o Eduardo, quer dizer, você fez uma provocação e eu acho que a gente não pode deixar passar assim. Vocês estão fazendo o João Bobo, né? É o seguinte, é porque o Freud fala que quando a gente estuda, quando a gente quer entender ou um sujeito, ou um texto, ou um pensamento, a gente tem que usar a moeda do país que a gente está explorando. Então, para a gente entender a confusão de línguas, ou até a questão da linguagem do Ferenc, não dá para a gente começar com a concepção de trauma, de afeto e de linguagem de um Lacan e aí partir para o Ferenc para tentar entender do que ele está falando. A gente tem que entender qual é a concepção de afeto e de linguagem do Ferenc, que é bastante diferente. No Lacan, assim como os estruturalistas em geral, eles entendem a linguagem a partir do racionalismo francês. Então, eles partem da ideia de que o signo é arbitrário, né? E aí você constrói, a partir desse signo arbitrário, você constrói a linguagem, gramatismo simbólico e etc. O Ferenc está muito mais próximo do romantismo alemão. Saussure jamais poderia explicar o que o Ferenc, a maneira como o Ferenc está pensando. Eu acredito que Lacan também não, porque para o Ferenc a linguagem, o signo não é arbitrário, a linguagem é uma linguagem de semelhanças, quer dizer, existe uma semelhança entre o meu corpo e a natureza, e é a partir disso que eu vou construir uma linguagem. Existe um simbólico prévio à linguagem.
O simbólico é a relação entre o meu corpo e a natureza. A linguagem é uma das possibilidades de eu expressar essa relação, mas não é a única. Quer dizer, é uma concepção de linguagem que é muito diversa, né? Tem mais a ver com essas semelhanças do que com a arbitrariedade do signo. Então, o afeto, nesse caso, ele não é um afeto que é produzido a partir do simbólico. É um afeto que é prévio. Quer dizer, o sensível é prévio ao significante. Então, é toda uma concepção diferente que a gente teria que usar para poder entender, então, o que o Ferenczi está chamando de confusão de línguas. Estou vendo que tive algum sucesso na minha intenção de prova. Na verdade, o que eu proponho não é um retorno à Ferenczi com o mesmo arsenal que Lacan fez o retorno a Freud, né? Naturalmente, que seria um anacronismo, até porque a própria clínica de Lacan mudou muito. Lacan, o último Lacan, nós não poderíamos mais classificá-lo como um estruturalista, né? Quando ele rompe com... Quer dizer, rompe não, porque as clínicas, de certa maneira, se superpõem, mas quando ele começa a se interessar muito mais pelo real do que pelo simbólico, ele já não lançava a mão do mesmo arsenal linguístico para dar conta da sua clínica. Então você tem toda a razão, ou seja, o que eu proponho é que algo surja, eu gostaria de saber se algo surgiu, que seja uma nova abordagem, uma releitura de Ferenczi que possa dar conta dessa transição entre o trauma e a linguagem, porque a questão aí não é que tipo de instrumento nós vamos utilizar para fazê-lo, mas é a impressão que tive de que quando Ferenczi fala sobre confusão de línguas, ele não está falando de fato de confusão de línguas, ele está falando de confusão de afetos, que a linguagem ela viria a posteriori, né? Seria uma forma de sair do trauma. E que a ternura seria uma espécie de uma pacificação prévia, uma organização, uma domesticação prévia dos afetos, para que esses afetos, então, fossem colocados dentro de uma certa temporalidade para entrar no mundo simbólico. Agora, o arsenal que essa releitura vai ser feita, como eu disse, pode ser algum... mas me parece que é preciso uma releitura desse aspecto, vamos chamar assim, linguístico, que é mais metafórico, que se usa a linguística mais como uma metáfora, a linguagem mais como uma metáfora do que uma linguagem propriamente dita, né? Foi um pouco nesse sentido. Lacan dizia que o único afeto que não mente é a angústia, né? Que era justamente na irrupção do real. Isso já na sua última clínica, isso faz um elo com o seu questionamento, ou seja, nós sabemos que na primeira clínica Lacan ele se apegava à ideia do nome do pai, que seria uma espécie assim, de uma entrada, uma porta principal, e que todos os neuróticos entrariam por essa porta no mundo da linguagem, e que quando esse nome do pai faltasse, nós teríamos então uma espécie de um remendo para tentar entrar no simbólico de uma maneira cheia de furos, né? Que seria a questão do psicótico. Mas de fato, na última clínica, e quando ele vai trabalhar com Joyce como o sintoma, ele vai trabalhar com a ideia de sintoma, que é o sintoma com TH, que seria aquele um elo para a não desorganização do simbólico real e imaginário. Então seria um quarto elo que faria essa amarração, e nós veríamos então soluções ad hoc, né? Aí me lembra os jogos de linguagem de Wittgenstein, de fato, ou seja, aliás, Wittgenstein e Lacan, pouca gente trabalhou sobre isso, mas tem algumas coisas semelhantes da primeira clínica e segunda clínica de Lacan com o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein, porque no primeiro Wittgenstein ele tinha uma certa ideia de que existiria uma língua universal, uma possibilidade universal de linguagem, né? E que ele descobre em um certo momento que aquilo não dava conta, então ele vai buscar os jogos de linguagem. Lacan fez coisas parecidas, quando ele trabalhou com o simbólico, que o simbólico permearia, seria uma grande coxa de sentidos que nós jogaríamos nas coisas, né?
e que dariam conta, então, a interpretação buscaria um sentido último, nós atravessaríamos o fantasma e por aí terminaríamos a análise. Só que ele começa a descobrir que também o simbólico não dá conta, não dá conta de tudo, que existe uma emergência de algo que está além, aquém do simbólico, que seria o real. E para dar conta disso, sobretudo com o ocaso do falocentrismo, né, nas nossas sociedades, que o nome do pai já não teria mais esse poder de ser aquele significante marcante para a entrada na linguagem, ele vai então criar a ideia dessas soluções caso a caso, um a um, que é uma certa amarração do simbólico real e imaginário a partir desse laço que ele vai denominar de santoma. São leituras diversas que a gente pode traçar algum paralelismo. De fato, eu acho que para essa nova clínica de Lacan, uma interlocução com a obra diferente seria muito enriquecedora, né? Sobretudo por esse aspecto do manejo do afeto nessa nova clínica, já que, como o Altair bem colocou, quando há irrupção, o real dói e é preciso um certo manejo desse real. Me parece que uma interlocução com o Ferenczi seria muito importante. Então, não é só um retorno a Ferenczi no sentido de transformar a obra de Ferenczi, mas um retorno a Ferenczi no sentido de que Ferenczi transforme a obra de outros autores também, que dessa interlocução que ela tenha consequências, por exemplo, para a clínica lacaniana também. Não, eu queria continuar o debate, porque eu acho, se eu fosse fazer uma provocação por minha conta, que você está fazendo uma confusão de língua. É possível. Porque você, por exemplo, eu vou trazer um outro elemento, assim, vou trazer um linguista para dar um exemplo, né? O Ian Gillette, linguista que várias pessoas já conhecem, que vai falar que cada língua divide as coisas, né? Cobre uma zona de sentido diferente. Então, por exemplo, o que uma língua chama de verde, a outra vai chamar de verde e marrom, né? Ou sei lá, o que os esquimós chamam de branco, o que nós chamamos de branco, os esquimós vão ter, sei lá, 50 palavras. Não são 50, não interessa, não sou linguista. Só para dar um exemplo, tem uma série de palavras para cobrir como se fosse a mesma zona de sentido. Então, para o mesmo branco, entre aspas, que a gente chamaria só branco, eles vão chamar outro nome, que eu não sei quantos são, mas tem nomes variáveis. Ou a gente pega outro exemplo, não lembro. O Ian trabalha com esse exemplo da cor. Eu não estou lembrando exatamente, mas é uma coisa assim. É uma zona do marrom numa língua, na outra é verde, um pouco de verde, um pouco de marrom cobre essa mesma zona. Se eu quisesse fazer um paralelo com isso, eu ia dizer que você insiste que não é uma questão de língua, porque você está partindo de uma certa zona de sentido para a língua que não é a mesma que o Ferenczi está partindo. Então, assim, essa concepção de língua que você... Não estou falando que está errada, enfim, é uma concepção de língua, tem outras. E o Ferenczi justamente está tratando de outra perspectiva da língua. Então, aí a gente teria que recorrer a outro texto, que é o Desenvolvimento do Sentido da Realidade Seu Estado, onde ele vai justamente expor a sua perspectiva, que é o que a Ju estava trazendo. E na perspectiva dele, não faz sentido você pensar a língua separada do afeto, que é justamente a inovação que a gente está tratando como um elemento político da clínica ferenciana, porque é uma posição política você dizer que a língua está misturada com o afeto, não está separada. Né? Coisa política é ética, isso implica num certo posicionamento no SED, etc. E um certo posicionamento na história da psicanálise, né? Como se lida com essas questões do afeto, da língua. Eu acho que você só pode dizer que há uma confusão, que não é uma confusão de língua, tentando aplicar sim a Ferenczi uma concepção de língua que não é a dele. Você pode fazer isso? Pode, mas não é muito interessante, porque se você está tão apegado à sua concepção anterior, você não precisa da concepção dele, então está tudo bem. Então não está errado, estou falando assim, é uma posição de poder também. Você vem com a sua concepção de língua e aplicar no outro, dizer, não, aquele está falando que a língua não é. Ele está falando que a língua, porque ele percebe que a língua, como ele entende na clínica, eu acho que tem. Para mim não é nem tão importante quem está certo, não faz sentido isso. Quais são as consequências clínicas de se entender a língua assim ou assado? Não tem errado aí, né? Você tem. É como se fossem diversos modos de transferência, diversos modos de intervenção que fazem a riqueza da psicanálise. Mas eu acho que a riqueza do Ferenczi, ela vai ficar mais explícita
se você puder deixar um pouco de lado a sua concepção anterior e ver a dele, porque não tem como falar. Entende? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Da sua perspectiva, realmente não faria sentido chamar isso de confusão de língua, mas eu fico achando que, da perspectiva dele, é língua mesmo, porque é outra língua, não é a questão da linguagem significante. Aí tem me ajuda, no meu caso, que não tem tantos veículos assim, dessa questão da língua, me ajudam porque eles expõem isso, né? Eles justamente colocam uma atenção com o estruturalismo e não só do Saussure, né? Eles vão trazer uma discussão até mais atual, que é do Laborde, um sociolinguista americano, com o Chomsky. Né? Então, eles colocam em jogo essas tensões do que é, afinal de contas, a língua. Que aí são os postulados do linguístico. O que é, afinal de contas, a língua? Isso não é uma coisa simples, nem no campo da linguística. Tem uma disputa disso. E eu acho que o que o Ferenczi faz é trazer essa disputa para o campo da psicanálise, quando ele traz essa linguagem da ternura. Eu não acho que é uma incompreensão do que é a língua, eu acho que é uma outra compreensão. Não estou falando que é a melhor, enfim. Eu acho que ela tem a vantagem de trazer recursos clínicos interessantes. Eu acho que não tem muita graça para mim, pelo menos, falar que esse discurso é melhor do que o outro. Eu acho muito abstrato. Eu acho que quando está na clínica as coisas são concretas. Tem situações iguais, não estou falando para você, mas eu estou falando da minha posição. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando diferente, está certo. Eu estou falando que tem... isso nos dá instrumentos interessantes que, se a gente ficar pensando diferente a partir da perspectiva do Lacan, ou de uma pessoa que pense uma outra concepção de língua, não é que esteja errado, mas é que a gente vai perder o acesso a esses instrumentos clínicos que ele está oferecendo. Eu acho, é a minha interpretação. Então, por isso eu estou brincando com você com a coisa da confusão de línguas. Talvez você esteja fazendo uma confusão de línguas nesse sentido. A língua do Lacan, a língua do Ferenczi. É claro que a gente pode, inclusive, de um artigo, vamos ter o Wittgenstein, você se interessaria por ele, que fala muito interessante, que é o Wittgenstein com Lacan. É muito legal. Falando que você teve a mesma intuição que eles fizeram no artigo, e realmente não é um conteúdo muito comum, né, da gente ler. Mais alguma pergunta? Não, acho que eu só complementaria a Mari, assim, quando você fala dessa consequência, só completando um pouco do que eu não concordo, acho que o que a Mariana falou, acho que é importante. Acho que a consequência, por exemplo, que me faz pensar, por exemplo, quando você fala, né, quando o Lacan no final pensa em alguma coisa que extrapola o simbólico, né, assim, como se tivesse, que aí a gente esbarra numa questão contemporânea que seria essa decadência do simbólico, né, quando a gente pensa num posicionamento político diferente, é exatamente porque para o Ferenczi é alguma coisa que extrapola o simbólico, né, assim, alguma coisa que está tudo junto, né, assim, não é uma decadência desse simbólico que convoca o afeto, né, o afeto está na linguagem totalmente atrelado, né, assim, é só um complemento, né, acho que, por exemplo, como diferença de lentes de leitura, isso, por exemplo, encaminha, por exemplo, uma questão contemporânea dessa decadência de uma forma muito diferente, né, porque não é alguma coisa que se perde, é uma outra experiência clínica, né, que não está, como o próprio Euterípides falando exatamente, né, que de alguma forma os afetos escondem alguma coisa e se perde. Não o afeto está no fronte sempre, né, é uma prática com afeto como manejo, né, assim, eu acho que a linguagem do Ferenczi abarca isso, sim, né, Tá rendendo. Tá rendendo. Não se trata de... eu sei que também não foi essa a sua intenção, mas não se trata de dizer o quem está certo, quem é o melhor. Na verdade, foi uma provocação a partir de uma leitura que é minha. Ou seja, eu falo de uma posição que é de alguém, como eu expliquei, que eu tenho uma formação universitária em psicanálise lacaniana. Então, foi uma leitura lacaniana, foi uma provocação lacaniana, foi desse aspecto, né? Tampouco em Lacan o afeto está dissociado da linguagem. O último Lacan é muito marcado, inclusive a linguagem ela marca o corpo, né? Ela marca o corpo e produz afeto, e não existe essa dissociação. Tampouco também eu desconsiderei a importância da ternura ou da obra de Ferenczi como um instrumento importante para a prática da psicanálise. Pelo contrário, eu quero conhecer e ter esse diálogo, né? Agora, o que me pareceu não é que ele tenha que ser desconsiderado, é que a grande consideração que eu tenho por ele foi a descoberta, dentro desse meu ponto de vista, de que
O que acontece não é exatamente, é apenas uma questão de, quase que semântica, né? Não é uma confusão de línguas, mas uma primeira confusão de afetos e a busca de uma língua, busca, que é essa entrada no simbólico a posteriori. Mais alguma pergunta? Nós agradecemos aos componentes da mesa que abrilhantaram a nossa tarde, essa brilhante discussão.